O Lula vê denúncia grave contra Bolsonaro, dois pontos, abre aspas, a manchete. Se for provado, deve ser preso. Eu começo aqui para facilitar, passando a palavra para o companheiro Enio Lins, e se vocês consentem, depois a gente vai da direita aqui para a esquerda do Álvaro para o Ângelo, conforme a ordem da tela. Por favor, Enio, a palavra é contigo. É, essa é uma declaração, eu acho normal, não é? Lula falou o óbvio, né? O importante é exatamente o processo, seguir todos os trâmites legais, como tem seguido até agora, sem essa pressa exagerada que tantos cobram. Não pode ser dado de maneira nenhuma uma decisão, um veredito, antes de todas as pessoas serem ouvidas e todos os passos serem cumpridos. E é, obviamente, uma denúncia muito grave. Historicamente, é a primeira vez no Brasil onde um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, porque se fosse golpe de Estado estava numa ditadura, né? Então isso só pode ser feito porque o golpe de Estado não deu certo, né? Então, essa tentativa de golpe de Estado, pela primeira vez, ela está sendo julgada com todos os trâmites, com todos os passos da justiça sendo cumpridos. Então, é um momento histórico muito importante para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Enio. Eu vou passar a palavra aqui para a análise também com um viés jurídico do nosso querido Álvaro. Por favor, Álvaro. Pessoal, a declaração do Lula só fortifica, né, e vem nos deixar bem à tona que o seu plano está seguindo a ordem aí, né, desde o início do seu governo, que ele só vem falando nisso, né, ele não passa um dia sem fazer comentários a Bolsonaro, que ainda se mantém vivo e ativo na política. Com relação à denúncia, é um fato normal, né, como disse o Enio aí, a denúncia era para ser recebida, o Arnel, não precisa nem de muita solução. Antigamente a gente dizia, quando os processos eram físicos, né, que bastava o juiz dar um despacho com poucas linhas, né, dizendo assim, recebo a denúncia pelos seus próprios fundamentos, e ela estava recebida, porque ali existem indícios que ainda precisam ser provados no âmbito judicial, né? Todas as provas que são colhidas no âmbito investigatório, eles precisam ser passadas pelo crivo do judicial, né? Agora, o que nos assusta no processo é que, aí eu volto a repetir a palavra também de vários juristas brasileiros, é que a gente tem um processo onde uma das vítimas é o juiz. Isso não é concebível no processo brasileiro sob o âmbito do contraditório da ampla defesa. Um juiz que é vítima é acusador e, ao mesmo tempo, ele vai julgar todo mundo, né? Outra situação que me chama bastante atenção é a ausência de foro privilegiado. Talvez esse processo não devesse nem estar correndo lá perante o Supremo Tribunal Federal, sem dar chance a essas pessoas, ao menos de tentar algum tipo de recurso. Elas não têm foro privilegiado. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro não é mais presidente para estar sendo julgado perante o Supremo Tribunal Federal, mas isso foi inaugurado, né? O Supremo Tribunal Federal usou um instrumento de 1900 de antigamente, que é avocar os processos para eles, né? Dizendo que a instituição foi atingida e daí esse processo deveria correr por lá. Isso é uma prática que eu já não vi há muito tempo, né? Isso é antes de eu ter entrado na academia de direito. Mas o fato está aí, está bem colocado, e quem for culpado, sim, realmente deve ser pagar pelos seus fatos, né? pagar pelas suas condutas. Né? Quem sabe lá na frente, por estar sendo julgado por um juiz imparcial, como foi no passado o atual presidente Lula, esse processo também seja anulado, né? Afinal de contas, a gente vê a parcialidade total do julgador. Isso aí é nítido e é espalhado pelo mundo afora, não só pelo Brasil. Inclusive, já tem organismos internacionais que vieram ao Brasil para ver o que está acontecendo. Simples assim. Vamos lá, então, agora para a análise de Luciano Amorim na sequência, Luciano. Estou sendo bem objetivo para dar mais tempo a vocês, viu? Perfeito, Arne. Em relação às declarações do presidente Lula, eu achei declarações bastante protocolares, né? Em relação ao Bolsonaro, o Lula já foi muito mais efusivo em outras oportunidades, né? Com certeza o Lula está cumprindo uma cartilha, que eu não sei se é a cartilha do marketing, ou de algum conselheiro político, ou da sua própria cabeça, mas o Lula foi bastante republicano. Olha, vai agora para a justiça, se for comprovado, tem que ser preso, porque essa turma queria tomar o país para si, né, e não governar o país novamente. Enfim, declarações
leves, Warner, que não dão nem manchete, né? Essas declarações que o Lula fez aí. São importantes, obviamente, porque são dadas pelo atual presidente da República e por uma das vítimas dessa tentativa de golpe de Estado, se ela desse certo, porque havia inclusive um plano de execução chamado de punhal verde-amarelo, né? Havia esse plano de execução do Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ressaltar aqui mais uma vez, Warner, que com toda a vênia do mundo ao doutor Álvaro, que é o jurista daqui, eu estou até me metendo nessa seara, mas que eu não vejo essa questão da denúncia sem o direito da ampla defesa, né? Tem sido falado bastante isso, e eu estou vendo que todas as pessoas, inclusive aquela alopragem, né, lá do dia 8 de janeiro, todas as pessoas estão sendo ouvidas, todas têm julgamentos individuais, direito à ampla defesa, constituição de advogado, todas as sentenças estão sendo individualizadas, as condutas daquelas pessoas estão sendo individualizadas, como também está sendo o caso desta quadrilha que foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República, né? Todos qualificados, cada um com o seu delito, todos eles terão direito à ampla defesa, ou seja, é uma tentativa muito grande de se manter o devido processo legal, mesmo com o ministro sendo o Alexandre de Moraes, que muita gente está dizendo que está cometendo excessos, né? Eu só gostaria de ressaltar aqui, Warner, o seguinte detalhe. Eu tenho, de ontem para hoje, na verdade, de anteontem para hoje, que é quando saiu a denúncia, tenho lido bastante sobre o assunto e eu tenho ouvido o apelo de muitos juristas para que esse julgamento, que não é um julgamento comum, não é um julgamento simples, é um julgamento de uma tentativa de golpe de Estado dada por um presidente da República, no exercício, no caso, como era o Bolsonaro. Então, é um julgamento que vai ficar, certamente, para os anais da história jurídica do Brasil e para a própria história do país, que esse julgamento seja elevado para o plenário da Corte. Há um pedido de muitos juristas, e eu concordo com isso, Arne, porque mesmo que o ministro Alexandre de Moraes esteja dentro da absoluta legalidade, é o que todo mundo diz, dentro da absoluta legalidade, quando coloca esse julgamento para esta turma, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, seria muito mais amplo e seria muito mais legal, ganharia uma tinta de legalidade muito maior se esse veredito fosse dado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um apelo que vem sendo feito pelos juristas, por vários juristas importantes do Brasil, e que eu particularmente concordo, Arne, gostaria que esse julgamento fosse levado ao plenário do Supremo, para que todos os 11 ministros dessem o seu veredito, e mesmo que não fosse unanimidade, a gente tem certeza que não vai ser, né, porque o Bolsonaro indicou 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, mas que todo o Supremo, a instituição Supremo Tribunal Federal, desse a sua palavra sobre esse caso. Muito obrigado, Luciano. Tema polêmico, abrangente. Vou pedir para o Ângelo segurar só um minutinho para a gente rodar uma declaração aqui do presidente Lula e, posteriormente, ele já compartilhar conosco a opinião. Por favor, Nicolas, põe no ar. Olha, o que é engraçado é que essas pessoas estão se autocondenando quando eles estão pedindo anistia antes de serem julgados. Olha, a primeira coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. Ele tem que juntar prova, tem que ter advogado para juntar prova. Ora, eles estão com medo de ser condenados, eles querem pedir anistia antes de ser julgado. Isso não existe. Isso não existe. Eles terão que ser julgados, e se for julgado, vão ser condenados, e depois de condenado, é que se pode discutir o que fazer com eles. Uma boa cela e um tratamento, sabe, com muito respeito aos direitos humanos, é o que eles merecem, se eles forem considerados culpados. É isso. Não existe outra discussão. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia são pessoas que estão acusando as pessoas.
quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. Como ele é mentiroso, um mentiroso custo mais, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu sou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não sou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não. Você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Se você cometeu o crime que está sendo acusado, você será preso. É isso que ele tem que ouvir todo dia. E é isso que ele tem que falar ao contrário, se defender. É por isso que eu falo muito na presunção de inocência. Todo mundo nesse país tem direito a provar sua inocência. E ele tem esse direito. Prove. Porque ele age como se ele fosse o dono. Se eu não puder fazer uma coisa, vai ser minha mulher que vai fazer. Se eu não puder fazer meu filho. Se eu não puder, vai ser meu neto. Como se fosse uma monarquia. Como se fosse, sabe, uma coisa hierárquica que ele não só quer para ele, mas ele quer uma questão hereditária. Ele quer uma questão da família governar esse país. Ora, ele tem que se mancar. Isso aqui é uma república democrática. Isso aqui tem eleição. Ele passou 2 anos falando que a urna, sabe, podia ser falseada, que podia enganar o povo brasileiro. Ora, ele nunca questionou a eleição do filho dele. Ele nunca questionou a eleição que ele teve. Ele só quando perde é que ele começa a colocar dúvida sobre os outros. E isso a gente não pode deixar. Por isso, Clóvis, Isabela e Sidney, eu acho que o papel de vocês no meio de comunicação é primordial. Esse ano de 2025 é o ano em que a verdade tem que derrotar a mentira. Tá aí, recado do presidente Lula, para contextualizar um pouco melhor a temática que estamos abordando para a audiência e passar agora a palavra ao amigo Ângelo Farias para fazer então agora a exposição acerca dessa declaração e também do momento político que a gente está vivendo, Ângelo. O presidente Lula usa de um argumento político nesse momento, né? Ele tem que usar, o governo está mal, ele precisa usar o Bolsonaro como principal vilão dele para poder fazer aquela cortina de fumaça, né? Diante dos episódios que a gente tem visto economicamente no Brasil. E é interessante porque ele fala sobre mentira, né? Se juntar o Lula e o Bolsonaro por questão de mentira e botar uma balança, a gente não sabe onde pesa, né? Porque o que o presidente já fez de promessa e mentiu até agora é um negócio impressionante. E experiência sobre cela também o presidente tem, por isso que ele fala que tem que ter uma cela boa lá para poder ficar preso. Agora, o que o presidente coloca aí é algo que precisa ser avaliado, por exemplo. Não há uma verdade que o Bolsonaro pede anistia para ele próprio. Como é que o Bolsonaro está pedindo anistia para ele próprio se ele nem foi condenado, né? A anistia está sendo pedida, inclusive eu li ontem uma matéria, uma carta, imagine você, uma dona de casa, uma cabeleireira, pegou 17 anos de prisão porque ela pegou o batom e pintou lá na estátua do Supremo Tribunal Federal, fez uma pichação com um batom que sai com água e sabão. 17 anos de prisão. Essa mulher tem 2 crianças, os filhos hoje estão sendo criados por uma irmã, né? E o Luciano faltou com a verdade aí quando disse que teve ampla defesa. O advogado dela nunca conseguiu essa ampla defesa. Ela foi condenada direto. Pegaram lá e já condenaram direto. O advogado está até hoje pedindo para fazer um regime semiaberto, porque é o único crime imputado dessa mulher, uma cabeleireira que foi lá e pegou um batom e pintou uma estátua do Supremo Tribunal Federal. Não invadiu nenhum prédio, foi na parte externa do prédio. E ela pegou 17 anos de prisão. Aí a gente vê, isso aí é a presunção da inocência, isso aí é justiça no Brasil. Sinceramente, Luciano, eu não sei que ampla defesa foi dada a essas pessoas. Inclusive, essa mulher, numa situação como essa, a gente viu ontem o Toffoli, né, dando perdão para o Palocci, que confessou os milhares de roubos do dinheiro público do Brasil. A gente cansa de ver o Supremo liberar traficantes perigosos, né, com decisões monocráticas, e a gente vê uma mulher que tem 2 filhos, usar um batom, ficar 17 anos preso, isso é justiça. Então o Bolsonaro pediu anistia para essas pessoas.
que é um absurdo a gente até ouvir isso, se isso é justiça, né? Se a gente for observar nesse fato hoje, juridicamente falando. Então, o presidente precisa do Bolsonaro. O Lula precisa do Bolsonaro o tempo inteiro. Inclusive, teve uma reunião com os caciques do MDB essa semana, com o Zé Disseu em Brasília, e a imprensa nacional repercutiu até ontem isso, para decidir o que é mais viável, é o Bolsonaro preso ou o Bolsonaro solto politicamente para o Lula, né? Porque se prende o Bolsonaro, vai criar o mesmo aspecto que aconteceu com o Lula. O Lula fica preso, então vamos ter o Bolsonaro livre, vamos ter protesto nas ruas, vamos ter movimentação política na rua, ou seja, reacende o Bolsonaro do mesmo jeito. Ou deixa o Bolsonaro solto, né? E vamos desgastar a imagem dele, e juridicamente ele não vai ser candidato, porque vai ficar inelegível. Então, até isso os políticos estão discutindo em Brasília, né, com o Zé Disseu. E quem é que vai resolver isso? São os juristas políticos, porque o Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente foi para uma faculdade dizer que vencemos o bolsonarismo. Como é que a gente vai ter imparcialidade num julgamento desse? Olha, o Brasil parece filme, aqueles filmes de humor, né? Que a gente já sabe a piada final. Quem levantou o dedo primeiro, eu acho aqui, viu, Ângelo? Foi o Luciano. Eu tava aqui com um olho no peixe, outro no gato. Luciano, a réplica. Acertou, né? Acertou. Fui eu que levantei primeiro, alguns milésimos de segundos antes do doutor Álvaro. Ângelo, até onde eu sei, esse projeto de lei que foi proposto pelos deputados do PL, inclusive uma militância muito forte lá na Câmara dos Deputados, pela aprovação desse projeto, ele prevê a anistia de todos os crimes políticos cometidos por cidadãos brasileiros de um determinado corte, eu não me lembro agora qual é a data, mas de uma determinada data até a data X, ou seja, até a aprovação do projeto, o que muito provavelmente vai incluir a condenação do Bolsonaro, porque essa anistia não está pautada ainda na Câmara dos Deputados, então não é para agora, né? Então, pelo que eu estou sabendo, pelo que eu li até agora, esse projeto de anistia também engloba os crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele pode ser condenado por crimes políticos. Então, também englobaria essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto a dizer que não há direito à ampla defesa, eu desconheço. Qualquer pessoa que tenha sido condenada de forma sumária, sem que tenha tido sequer o direito à defesa. Essa moça que pintou a estátua lá de batom, não pensou nas crianças, né, Ângelo? Não pensou nas crianças quando foi lá, né, depredar os prédios do Supremo Tribunal Federal, né? Então, defendo julgamento, defendo condenação simbólica para todas essas pessoas, para que isso nunca mais se repita, porque, Ângelo, doutor Álvaro, né, não é só o crime, é a impunidade dessa tentativa de crime que pode levar pessoas no futuro a tentarem cometer o mesmo delito. Então é necessário que haja um julgamento e que haja uma condenação simbólica de todas essas pessoas para que isso nunca mais se repita. E agora, Álvaro, dando sequência aqui às réplicas, eu passo a palavra para você também, meu amigo. O comentário que o Ângelo fez é o mais correto possível. Eles pedem a anistia para as pessoas que foram condenadas. A exemplificar o que o Ângelo falou, tem um senhor, foi uma senhora que furtou um exemplar da Constituição Federal e está pegando 15 anos de prisão. Essas pessoas hoje que estão pedindo condenações exemplares, não simbólicas, como o Luciano falou, porque simbólico uma pena de 15 anos para quem 18 anos para quem pintou uma estátua com batom, isso não é uma condenação simbólica, isso é uma condenação absurda, até abjeta. Agora a gente falar o seguinte, essas pessoas hoje que pedem aí a prisão de todo mundo, né, que cometeu aqueles crimes, vamos dizer assim, que danificaram, que se manifestaram, que ousaram falar contra o governo atual, essas pessoas, o próprio governo Lula já tem um projeto aí que foi aprovado agora há pouco, junto com o CNJ, com o seu ministro da Justiça, Luciano, para liberar as mães que levaram drogas para o presídio, entraram com drogas, entraram com cocaína, com maconha, com celulares dentro do presídio, que não pensaram nos seus filhos aqui fora. Existe um projeto hoje de justiça humanitária para liberar essas pessoas, para liberar traficantes que não mataram ninguém, mas que matam a família, que matam o país, para liberar homicidas, para liberar aquelas pessoas. São as pessoas que pedem pena justa, por exemplo, para latrocinistas que matam estudantes nas portas da escola para roubar um celular e tomar uma cervejinha com a picanha que ainda não chegou. E essas são as pessoas que pedem penas justas
né, para esse tipo de gente. Mas agora, para esse pessoal que está se manifestando, que ousou falar do governo, eles pedem pena de 18 anos e acham que está tudo legal, porque uma senhora, como o Lula falou, defecou em cima do birô do ministro e ela pegou 15 anos de prisão. Isso não está justo, isso não está legal. E o processo não tem ampla defesa, porque teve gente que passou aí no 8 de janeiro presa 1 ano sem direito à voz e foi condenado sem o seu advogado ter acesso ao processo. Tá aí, portanto, parecer técnico jurídico também do nosso querido amigo Álvaro.